Nós estamos aqui para apresentar o seminário da disciplina Estágio Supervisionado 3, com a temática Covid-19 e os impactos na saúde pública. A própria temática do seminário, como os materiais disponibilizados para estudo para o seminário, eles permitem uma reflexão, acerca desse contexto da pandemia causada pelo Covid-19 e como isso tem refletido na saúde pública dos brasileiros. E como os municípios, estados e o governo federal eles têm se articulado em busca de prover uma saúde de qualidade para toda a população. Nossa equipe é composta pelos acadêmicos Alberta Kelly, Christian, Ivanete, Jean, Larissa e Sandro. Eu começo aqui uma indagação que é bem pertinente a esse contexto também. De quem é o SUS? Então, é algo a se pensar, que a proposta inicial, o próprio texto da Carta Magna, fala da questão do direito do homem, a questão da saúde, alienável aí a uma vida digna. E o Sistema Único de Saúde, então, o SUS, o objetivo primordial dele é atender gratuitamente todo e qualquer cidadão, Então, a indagação aí de quem é o SUS, tem questões aí até de pensamentos de privatizar o sistema. E muito se discute em relação aos benefícios que ele traz, mesmo com toda a precariedade ao longo aí desses anos, ele tem sim contribuído muito com a saúde pública, mesmo com todas essas lacunas, mesmo com todos esses dificultadores. Então, o SUS, o objetivo é que fosse realmente do povo, e que existisse essa assistência de qualidade, que o Estado garantisse e assegurasse a qualidade desse serviço de saúde prestado. E quando se fala aí em relação ao surgimento do SUS, não foi esperado somente um novo sistema de saúde para beneficiar a população, mas idealizada aí uma assistência estruturada em princípios. Nós temos aí 3 princípios que são fortalecedores, que são pilares, de certa forma, a universalidade, a integralidade e a equidade. Aqui nós falamos sucintamente dos 3 e nos traz também uma reflexão em relação a esses princípios propostos inicialmente pelo sistema aí de saúde do SUS e como isso tem sido impactado principalmente aí pela pandemia causada pelo Covid-19. Como eu mencionei anteriormente, o sistema já passava aí por dificuldades relacionadas aí até a questão de infraestrutura, de investimentos, certo? E isso tornou-se mais evidenciado, vamos dizer assim, pela pandemia, onde nós temos aí uma necessidade muito maior, certo? De atendimento, nós temos uma necessidade muito maior em relação aí à questão de urgências, de emergências também, dentro desse quadro aí caótico da pandemia. Nós temos aqui a universalidade, então a intenção, como eu falei também anteriormente, é que o SUS atendesse a todo ser humano, não importando nacionalidade, classe social ou patrimônio. Quando se fala aí em questão da nacionalidade é muito interessante, porque nós temos aí até alguns países em que pode ser que aconteça de não ter esse atendimento visando a nacionalidade, então questões aí de estrangeiros. Então, pensar aí em nacionalidade remete-se muito a isso também,
brasileiros que de repente estivessem em outros países e que também pudessem ser assistidos, né, pelos seus critérios aí relacionados à questão de saúde. Então aqui no Brasil, né, isso é evidenciado, não importa a nacionalidade, classe social, nem condição, né, patrimonial aí para ter essa assistência. Então a universalidade ela prega isso. A integralidade ela fala em relação à assistência médica em todos os níveis, né, desde aquela atenção primária até as situações mais agravantes, né? Então é uma forma de articular em todos os setores da saúde. E por fim a equidade, né? Que vai ser a aplicação aí de um julgamento justo, né? Para atender necessidades distintas que são existentes. E aí é muito séria essa temática, gente, porque ela também faz a gente pensar, né, que se nesse momento tão caótico que a gente está vivendo, nós não tivéssemos, né, esse apoio do SUS, né, a situação poderia estar pior. Né? Então aí os mais de 12 milhões de desempregados, 38 milhões de trabalhadores informais, eles não teriam cobertura de saúde, porque infelizmente nem todos têm condições, né, de arcar com planos de saúde. Né? Então, né, o Sistema Único de Saúde, ele dá esse aporte, né, pelo menos tem a intenção de dar esse aporte aí a toda a população. E eu trago aqui de forma mais enfática, né, esse questionamento. Quais foram os desafios que a nova doença trouxe ao SUS? Né? Voltamos aí ao pontapé inicial, já comentamos aí alguns pontos relevantes em relação a isso. E aí nós colocamos aqui que em meio, né, a esse caos global, né, o SUS ele enfrenta uma grande dificuldade de conseguir mobilizar recursos necessários para exercer essa equidade. Né? O país, o mundo, ele está precisando de esforços aí conjuntos. Né? Então, esse aí é um grande dificultador, né, que vem atrelado aí a esse processo de atendimento do SUS. E dentre todos os desafios aí ao longo dos 32 anos, né, de existência, em 2020, o SUS enfrentou, né, precisou enfrentar aí um maior inesperado, né, quadro, vamos dizer assim, que é a chegada aí do vírus, né, com um contexto histórico, sobrecarregando aí o sistema de saúde, né, ao redor do mundo, e com agilidade e gravidade suficiente para se transformar em uma pandemia, né, que todo esse caos que nós estamos vivendo aí. Então, é um desafio muito grande, né, para o sistema, desde aí a atenção primária, até, como eu mencionei anteriormente, outros tipos de atendimentos mais graves. Né? Nós falamos disso aqui anteriormente, né, que antes da pandemia nós já tínhamos aí algumas pequenas lacunas, né, alguns desafios que o SUS já vinha enfrentando em relação à infraestrutura, em relação à questão de investimentos, né, em diversos setores aí, no caso da saúde, e isso foi agravado aí com relação à pandemia. Né? Nós vimos aí dificuldade em relação à questão de oxigênio, a questão de insumos, né, utilizados aí dentro da área da saúde, a questão de medicamentos, né? Nós vimos aí a questão da própria vacina, né? Essa busca aí contínua e acelerada para poder buscar uma solução. Então isso também é muito desafiador. Oferecer e garantir o cumprimento da universalidade é do interesse de todos, né? Sobretudo nesse momento pandêmico, e o objetivo atual está sendo o quê? Impedir, né, o avanço do vírus. É o que pode conseguir com atendimento, com a propagação de informações, né, os itens e cuidados necessários. Né? Então é todo um contexto aí, né, de aportes para buscar, né, impedir, né, esse avanço do vírus. O que acontece? O atendimento primário, né, que é esse contato inicial entre o médico e o paciente, ele foi intensificado nesse período. A situação exigiu uma mobilização muito maior, intensificando aí os setores da saúde, né, a busca e a pesquisa
buscando soluções, né, para o caso, para a situação toda. Nós temos aí, como eu mencionei, também a questão da vacina, né, essa busca acirrada. E agora o período aí é também acirrado para ter essa questão da vacinação de toda a população, né? De outro lado aí da clínica, nós temos uma intensificação por leitos de UTI, respiradores mecânicos, né? Então, a integralidade, ela atende dentro dos limites todos os estágios, né, da enfermidade. E mesmo dentro das limitações impostas, pequenos reflexos, né, de uma política social, eles podem ser encontrados, né, ao priorizar casos urgentes, a própria descentralização, né, do sistema público, né, fazendo com que a assistência médica chegasse, né, pelo menos a uma parcela da população mais vulnerável. E essa priorização de casos graves, né, ocasionados aí pelo Covid-19, consistem, por exemplo, em adiar consultas, exames, terapias e cirurgias que não sejam urgentes, né, a fim de evitar a questão de aglomeração, novos infectados, né, e poder também disponibilizar, né, uma maior atenção aí dos profissionais de saúde, né, à demanda atual, que é o combate, né, ao novo coronavírus. Como eu falei também anteriormente, né, e eu reforço aqui, enfatizo, que mesmo com todas as limitações, né, a percepção que tem ganhado força durante, né, a pandemia é a de que o Brasil enfrentaria dificuldades ainda maiores, certo? No combate ao novo coronavírus, se não possuísse um sistema de cobertura gratuita, universal, integral e equitativa. Então, como já foi falado também, nós tínhamos dificultadores aí em relação ao SUS, né? E isso tem se agravado na saúde pública, né, nesse momento aí de pandemia. Mas, né, em contrapartida, sem o apoio desse sistema, também nós teríamos, como, né, foi mencionado, casos piores, situações piores, um contexto de repente muito pior, principalmente para aquelas pessoas que não têm, né, condições de ter o atendimento particular. Até mesmo porque o próprio, né, sistema particular aí, os planos de saúde também, nós tivemos aí uma superlotação, né, então de certa forma nesse momento pandêmico aí tem dado um suporte considerável, certo? Nós temos aqui alguns dados, né, que são regionais, como foi pedido no trabalho. Aqui nós temos os 2 hospitais, né, da cidade de Janaúba. Esses dados aqui foram tirados, né, no painel de informações do Covid, que são atualizados. Nós temos aqui mostrando, né, os 2 hospitais, né, da referência. Eu tenho aqui o Hospital Regional, mostrando aqui a ocupação dos leitos clínicos e dos leitos de UTI. Nós temos aqui uma apresentação por faixa etária, tá? Por sexo. Então era só para poder exemplificar, né, esse contexto. Existe aí ainda notificações, nós temos aí também alguns óbitos, né? Nós temos aí alguns casos confirmados. Quando eu falo alguns, não é que são poucos, né? Mas eu falo que ainda existem, né, dentro do contexto aí. Aqui nós temos no Hospital Fundajan também esses dados, né, ocupação dos leitos clínicos, por sexo e por faixa etária. Aqui nós temos a representação das notificações, foram separadas aí por sexo, por bairro, por faixa etária. Nós temos aqui quantidade de profissionais de saúde que são notificados, né, que estão notificados. Aqui nós temos os casos confirmados, né, também dentro da área da saúde, isso é registrado. E a questão do número de óbitos, né, tanto por bairros, por faixa etária, por sexo. Então são alguns dados aqui, apresentados alguns dados, né, do município de Janaúba, que retratam aí, né, o número de notificações, de casos confirmados, recuperados, aqueles que estão em isolamento, aqueles que infelizmente vieram a óbito. E aí o que pede-se, né, é que mesmo
com toda essa vacinação, mesmo que a população, né, graças a Deus, já está sendo vacinada, mas isso vai acontecer de uma forma mais geral, né? É que os cuidados eles ainda prevaleçam, né? Todos aqueles cuidados aí para poder evitar o contágio, né? Eles devem prevalecer por toda a população. Uma forma de contribuir também, né? Com esse colapso aí do próprio sistema de saúde, né? Da própria saúde pública de uma forma geral e com cada um, né? Em particular também. É uma forma de prevenção. Aqui tem as referências, né, que nós utilizamos no nosso trabalho,